Muito bem, alunos da 1001 e 1002, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa trigonometria. A questão 9 estava na última live, mas não deu tempo de fazer, então eu repeti ela aqui, comecei por ela, tá? Então ele dizia lá na questão, que era na página 18, ele falava: o Teorema de Pitágoras é um dos mais importantes de toda a geometria. O seu conhecimento é a chave da resolução dessa questão. Seja ABCD é um polígono de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Como mostra a figura. E ele diz que AB igual a BC igual a CD, tá? Igual a CD igual a AE, ó. AE, AB, BC e CD, todos essas medidas valem 1, ó. 1 e 1, tá? Aí ele pede aqui, letra A, determina o comprimento das diagonais BE e CE. Então vamos lá. Se você observar esse triângulo aqui, este lado aqui é a hipotenusa desse triângulo e cateto daquele ali. Aqui o valor vai dar a raiz quadrada de 2, porque eu calculei ali, mas não tem esse valor que é o BE, que ele quer achar essa diagonal. Então eu comecei, BE ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, Teorema de Pitágoras. Então BE ao quadrado vai dar 1 mais 1 vai dar 2. B ao quadrado em forma de raiz, BE vale raiz quadrada de 2, aí coloquei aqui. Agora, nesse triângulo aqui, agora ele quer saber CE. Essa diagonal aqui, ó, CE, se você observar, vai dar raiz quadrada de 3, fazendo a continha que nós fizemos, que eu fiz aqui. Mas ele vai querer saber, nesse triângulo, ela é hipotenusa. Então, aqui é raiz quadrada de 2, aqui é 1, então CE, esse cateto ao quadrado, que é raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, que é 1, vai dar, corta o índice com o expoente do radicando, vai dar 2, 1 ao quadrado dá 1, dá 3. Vai em forma de raiz, CE, raiz quadrada de 3. Então, eu já achei a letra A, que eram as diagonais BE e CE. A letra B, qual é o perímetro do polígono? Perímetro, soma dos lados. Olha, esse aqui vale 1, esse aqui vale 1, 2, 3, 4. Está faltando achar DE, este aqui. Então, DE, preste atenção, eu tenho CE, eu tenho CD. Falta achar esse aqui, que é para eu achar esse lado, porque aqui 1, 2, 3, 4, falta esse pedaço aqui. Aí eu fiz aqui que DE, porque a hipotenusa desse triângulo ao quadrado é igual esse cateto aqui, que é raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais esse cateto que é 1 ao quadrado. Vai dar 1, aqui corta o índice com o expoente, vai dar 1 mais 3, 4. DE raiz quadrada de 4, 2. Então vai dar 1, 2, 3, 4 com 2, 6. O perímetro vale 6. Na página 19 começa a relação razões trigonométricas. E na página 20, isso aqui está na página 20, ele começa a falar sobre como é que a gente trabalha com as razões trigonométricas. Tem aqui um triângulo retângulo ABC. E tem o triângulo retângulo é formado por dois ângulos agudos. Deixa eu mexer aqui o quadro, o celular, porque tem o outro lado lá, senão acabo esquecendo e depois eu não consigo, tá? Fico explicando sem ter mexido o celular, aí dá ruim. Tudo bem aqui? Então vamos lá. Então eu tenho um triângulo retângulo ABC, e o triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, e tem aqui, o triângulo retângulo é formado aqui, o triângulo reto e dois ângulos agudos. Por exemplo, 60 e 30, 60 e 30, 90, com 90, 180, que a soma tem que dar 180, os ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, o que seria seno? O ângulo, eu tenho um macete para você ver, se você vai aplicar seno, cosseno ou tangente,
é você pegar, primeiro, descobrir quem é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90, é o maior lado. Mas às vezes visualmente não dá para identificar dependendo do desenho, tá? Às vezes a diferença é tão pequena que não dá para identificar. Mas você identifica quem? Descobrindo quem é o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Se você descobre quem é a hipotenusa, os outros dois só podem ser o quê? Catetos. Certo aqui? Então, olha agora o ângulo agudo onde está. Está aqui. O ângulo agudo que eu quero é esse aqui. Então, seno de um ângulo é dado pelo cateto oposto, olha a fórmula, cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é AB, é cateto oposto dividido pela hipotenusa BC. É uma razão, é uma divisão, que essa razão, essa divisão, essa fração é dada pelo cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno deste ângulo, se o ângulo fosse aquele, eu ia trabalhar com aquele ali, ó. A hipotenusa não mudaria. Mas agora, se fosse esse o ângulo, esse aqui seria oposto, esse aqui seria adjacente, tá? Mas continuo com esse. Cosseno de um ângulo é a relação do cateto adjacente do lado. Adjacente é AC. Cateto adjacente, AC dividido pela hipotenusa, BC. E tangente de um ângulo é dado pela relação de dois catetos, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vocês já viram isso aqui no 9º ano, estamos relembrando aqui. Então agora tem a situação 1. A situação 1 tem a 1 e a 2 lá. A situação 1 ele diz que tem um retângulo. E nesse retângulo ele tem a diagonal aqui. E diz que esse ângulo daqui mede 35 graus, é esse aqui. Este lado mede 10 e este lado aqui é x. Neste triângulo aqui, ele quer saber o valor de x. Ó, cateto, não tem nada aqui de hipotenusa. Ele quer saber esse lado. Então, quando eu vou aplicar uma razão, eu tenho que ter um lado com um valor e um lado que ele está pedindo. Então, não posso, eu não estou pedindo, ele está pedindo é esse aqui, eu não estou falando de hipotenusa, eu não quero saber a hipotenusa agora. E nem tem o valor ali. Cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo. Cateto oposto. Qual é a relação que fala? Cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto. Tangente. Mas a ordem, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto é x, ó. Tangente do ângulo é de 30 graus. Tá? Cateto oposto é x, cateto adjacente 10. Tangente de 35 não é ângulo notável, então ele tem que dar o valor. Tangente de 35 é igual a 0,70. Então 0,70 é igual a x sobre 10. X vezes 1 vai dar x. 10 vezes 0,70 vai dar 7,0. 7,0 é 0. Desculpa, 7,0 é o 7. Então esse lado vai medir 7. E tem uma outra pergunta que ele fez que eu acabei pulando, que ele está perguntando qual é o valor desse outro ângulo aqui, ó. Pessoal, isso aqui é reto. Isso aqui é 90. 90, eu fiz aqui 90 com 35 dá 125. Olha, esse aqui é o que falta para 180. 180 menos 125, esse ângulo aqui é de 55. Ó. 55 com 35 vai dar 90 com 90, 180. Na letra B, ele quer saber a diagonal, o D. Se você quisesse, você poderia resolver por teorema de Pitágoras. Certo? Você tem um cateto, tem o outro, eu posso descobrir a hipotenusa quando tu tem dois lados, mas aqui ele está querendo aplicar seno, cosseno, tangente. Tá certo aqui? Então vamos lá, vamos resolver aqui, ó. Quero achar aqui. Ele fez aqui, fez por cosseno. Cateto adjacente, que é o 10, dividido pela hipotenusa, que no caso é a diagonal. Então vai ficar cosseno de 35 graus é igual cateto adjacente, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é D. Cosseno de 45 é 0,82, é igual a 10 sobre D. Multiplicando 0,82D é igual a 10, D é igual a 10 sobre 0,82, que dá 12,1.
Agora, a segunda situação, tá? Ele se refere, deixa eu dar uma olhada aqui se está dando para ver ali, tá? Ele se refere, deixa eu chegar um pouquinho mais aqui, só um pouquinho. Tá mais tranquilo agora. Ele se refere ao seguinte, no texto. Um menino empina uma pipa que está a 25 metros de altura do solo. Então você tem um menino, ele segurando a linha numa linha reta aqui, ó. A pipa está aqui. Está a 35 metros do solo. Aqui está a pipa. No momento em que a linha que a controla forma um ângulo de 30 graus com horizontal. Esta linha que ele está segurando, aqui é o solo. Essa linha com a horizontal aqui forma, ó, essa linha imaginária aqui forma um ângulo de 30 graus. E essa linha imaginária é igual à altura dele. Essa distância daqui do solo, tá? É igual à altura dele. Aqui é 1 metro, aqui é 1 metro. Certo aqui? Então ele está aqui, a pipa está empinada, ela está nesta posição. E tem uma linha imaginária aqui que é paralela à base. Essa distância é a mesma daqui, ó. 1 metro, é a mesma distância dele. Aqui é 1 metro, aqui é 1 metro, é 1 metro. Aí ele pergunta aqui, na letra A, se a linha se partisse justamente na mão do menino, quantos metros de linha ele teria perdido? Se a linha arrebentasse aqui, ó, na mão dele, teria essa extensão aqui, que a pipa está aqui, e essa extensão, olha o ângulo de 90 aqui. Concordam? O ângulo de 90, você tem o desenho lá, ó. O ângulo de 90, aqui é hipotenusa, aqui é cateto, aqui é cateto. Então eu teria o ângulo de 30, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o que ela achar. Você tem que trabalhar com o lado que ele deu e o lado que ele está pedindo. O lado que ele deu é esse aqui. Em relação ao ângulo, esse lado é cateto oposto. E aqui que ele está pedindo é hipotenusa. Então é seno de 30. Seno de 30 é um ângulo notável, vocês são obrigados a saber. 30, 45 e 60. Seno de 30, cateto oposto. Ó, é seno, cateto oposto sobre hipotenusa. A relação seno. Seno de quem? Do ângulo, de 30. Cateto oposto, 34. Hipotenusa x. Seno de 30 é meio, igual a 3 sobre 34 sobre x. Multiplicando em cruz, 1 vezes x dá x, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. Vai dar esse comprimento da linha que arrebentou na mão dele é de 68 metros. Agora ele está perguntando se a pipa cair verticalmente, o que não, só se tivesse um peso de chumbo. Se ele está dizendo se caísse verticalmente ao solo, aqui, vou usar até o termo que ele diz, ó. Se a pipa caísse verticalmente, a que distância do menino a pipa já atingiria o solo? Se ela estivesse aqui caindo verticalmente, cairia aqui. Essa distância daqui até aqui onde ele se encontra é o que ele está querendo saber, que é o y. Agora vamos prestar atenção em uma coisa aqui. Eu quero saber isso aqui, que é a mesma distância daqui. Certo aqui? Por que que eu botei 34 aqui, quando eu achei aqui o seno? Porque olha só, isso aqui é hipotenusa, isso aqui é cateto, isso é cateto. Daqui, da pipa até o chão é 35. Essa altura daqui é de 1 metro dele. Aqui também é 1 metro. Então esse pedaço é 35 menos 1 metro, que é 34. Por isso que aqui eu botei 34. Agora, para achar isso aqui, ó, se você quisesse, poderia aplicar várias razões trigonométricas e teorema de Pitágoras. Não teria só um modo para você fazer, tá? Teria razão trigonométrica e teorema de Pitágoras. Eu aqui acabei fazendo por teorema de Pitágoras, que aqui é 34, aqui é 68, acabei fazendo por teorema de Pitágoras, mas você poderia ir por uma razão trigonométrica, tá bem? Tá? Você poderia ir por tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Você poderia também. Tangente. Poderia fazer por cosseno. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí eu acabei fazendo por... Deixa eu ver aqui. Foi por teorema de Pitágoras.
certo aqui? Eu tenho esse lado e esse, quero achar esse aqui. Hipotenusa ao quadrado, que é 68, é igual a um cateto ao quadrado, que é 34, mais outro cateto ao quadrado, que é y ao quadrado. 68 ao quadrado dá 4.624. Igual a 34 ao quadrado dá 1.156, mais y ao quadrado. Passo o y para lá, vai ficar menos y ao quadrado, igual. Passo 4.624 trocando o sinal. Menos y ao quadrado, essa diferença dá menos 3.468. Multiplicou por menos 1, ficou positivo. Vou extrair a raiz de 3.468. Dá aproximadamente 58,9, tá? Ou poderia, como aqui é 9, ele aproximou para essa 58,9, ou botei duas respostas possíveis. Ou ele aproximar essa casa daqui, porque essa casa se aproxima aqui, ó, 9, aproximou em relação a essa daqui. Podia botar 59 ou 58,9 aqui.